Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a este vídeo sobre propagação em antenas, onde estaremos vendo a atenuação em espaço livre, exercícios resolvidos, que vão ligar a teoria com a prática. Este é o primeiro vídeo de uma série de 5 sobre esse assunto. Aproveite e inscreva-se no canal. Acione o sino para ser notificado dos lançamentos semanais. Objetivos do vídeo: apresentar exercícios resolvidos sobre enlace sem fio na condição de espaço livre. Grau de dificuldade baixo. Você vai precisar de uma máquina de calcular científica confiável e vai também precisar conhecer a equação da atenuação para o espaço livre. Já vamos falar sobre ela. Aproveite, deixe o seu like, ajude a divulgar o canal, ajude a divulgar o conhecimento em nosso próprio idioma. Vamos começar propagação em espaço livre. Qual é a equação da perda por espaço livre? Quando falamos da condição de espaço livre, nós nos referimos à perda na condição de espaço livre, que é a equação mostrada. L0dB é a perda por ou atenuação por percurso na condição de propagação no espaço livre dB. É a perda entre as duas antenas, transmissora e receptora, na condição de espaço livre. Ela é formada por uma constante, que vai ser função da unidade de frequência e distância, a frequência de operação, nesse caso, em GHz, e o comprimento do enlace, a distância entre as antenas, em quilômetros. No nosso primeiro exercício, nós temos um enlace operando em 14 GHz, com as antenas afastadas entre si de 800 metros. Nós queremos calcular a atenuação na condição de espaço livre. Estamos interessados apenas na atenuação na condição de espaço livre. É uma situação rarissimamente encontrada na prática, servindo como uma referência básica da mínima atenuação do enlace. A frequência de 14 GB na faixa de microondas é característica dos enlaces terrestres de curta distância, enlaces de microondas, ou de comunicações via satélites na banda KU. Solução: primeiro vamos escrever a nossa equação da atenuação por espaço livre. 92,4 é uma constante, log na base 10 da frequência em GHz. No nosso exemplo, a frequência é 14 GB. E a log da distância em quilômetros, no nosso caso, a distância é 0,8, porque são 800 metros e a distância está expressa em quilômetros. Substituindo os valores na equação, vamos ter frequência 14 de 14 GB e a distância 0,8 de 800 metros. Chegamos ao valor 113,38 dB. A atenuação por espaço livre para o enlace em 14 GHz e distância de 800 metros é igual a 113,38 dB. Cuidado, a atenuação é negativa. Quando você for escrever L0dB, não se esqueça do sinal. Menos 113,38 dB. É uma atenuação ou perda. Mas afinal, o que é atenuação por espaço livre? É uma perda. É a perda do sinal que se propaga. Ele vai se distribuindo pelo espaço. É uma variação da densidade de potência ao longo de uma área de captação. É quanto o sinal transmitido vai ser reduzido quando chegar na recepção ou em um outro ponto qualquer, a uma certa distância da antena transmissora. Ligue uma lanterna próxima à parede e vai se afastando e você percebe que a intensidade luminosa vai caindo, a densidade de energia vai caindo. Exatamente o que acontece na propagação do espaço livre. A atenuação para o espaço livre considera uma situação ideal, teórica, não atingível em enlaces reais. Na prática, nós temos vários tipos de perturbações da onda que afastam esse modelo do real, do que está realmente acontecendo. É uma referência. O modelo de propagação para o espaço, na condição de espaço livre, é uma referência. Em princípio, é o menor valor de atenuação entre duas antenas que você vai obter para um determinado enlace sob uma certa condição e frequência. Por que a atenuação para o espaço livre é tão fora da realidade? A atenuação para o espaço livre não considera alguns efeitos extremamente comuns em enlaces sem fio, como a atenuação por obstáculos, atenuação por hidrometeoros, chuva, por exemplo, desalinhamento entre as antenas, refração, reflexão, difração, espalhamento, rotação de polarização e dispersão não linear, dentre outros efeitos. Mas por que então o modelo de propagação espaço livre é tão importante e tão estudado? Muito simples, porque ele é referência, ele é a base.
é comum encontrarmos modelos de atenuação que são em excesso ao espaço livre. Ou seja, se você quer saber a atenuação total do enlace, primeiro calcula a atenuação para o espaço livre e depois acrescente a atenuação fornecida pelo modelo específico. Vamos ao segundo exercício. Nós temos agora um enlace operando em 14 GB, mas nós temos a atenuação obtida na condição de espaço livre, 118,3 dB. Queremos agora determinar a distância para as condições dadas. Estamos interessados apenas na condição de espaço livre, segundo o enunciado do exercício. Temos agora o valor da atenuação e da frequência. A nossa incógnita é a distância entre os dois pontos ou o comprimento do enlace. Colocamos a equação da atenuação para o espaço livre. Agora vemos os valores que nós vamos substituir. Temos o valor da atenuação, 118,3 dB. Olha a sutil troca de sinal. A nossa incógnita, o que nós queremos calcular, é a distância em quilômetros. Vamos substituir os valores do exercício na equação. Então, nós temos 118,3 dB igual a 92,4, mais 20 vezes log na base 10, o logaritmo da base 10 de 14, mais 20 vezes log na base 10 da distância em quilômetros. Estamos substituindo, colocando a distância em evidência, obtemos que log na base 10 da distância em quilômetros é 0,149. Então, a distância em quilômetros é 10 elevado a 0,149, propriedade do logaritmo, 1,41 quilômetros. A distância do enlace para as condições dadas na condição de espaço livre é de 1,1 km. Considerando atenuações adicionais, o modelo real, a distância seria menor. Na condição de espaço livre, um enlace em 14 GHz, na distância de 1.409 metros, tem-se uma atenuação para o espaço livre igual a 118,3 dB. Percebeu que eu não coloquei o sinal de negativo? É uma atenuação. Não precisa colocar o sinal de menos quando você fala. Todo mundo sabe que a atenuação é negativa. Mas é muito confuso. Eu posso usar o sinal correto na equação de atenuação, o perda para o espaço livre. Eu quero atenuação é negativa, eu quero usar o sinal. Tudo bem, vamos lá, claro que pode. Então, L0 dB agora é menos 92,4, menos 20 vezes log na base 10 da frequência em giga, menos 20 vezes log na base 10 da distância em quilômetros. Substituindo pelos valores lá dados, colocaríamos novamente log na base 10 da distância em quilômetros em evidência e, mais uma vez, obteremos que a distância é de 1,41 km. A distância é 1,41 km, quer você use com positivo ou negativo, desde que você seja coerente sempre. Por que na primeira vez, ou nos livros, eu sempre vejo a atenuação positiva? Por que isso? Porque todo mundo sabe que a atenuação é negativa e fica mais fácil, fica mais agradável você escrever a atenuação positiva e depois você coloca o sinal quando for utilizar. Você pode calcular como um número positivo, mas fica sabendo que tem que colocar o sinal de menos quando for utilizar no cálculo de enlaces. Terceiro exemplo, nós agora temos um enlace, a atenuação é de 118,3 dB e a distância é de 1,11 km. Qual a frequência que foi utilizada? Estamos interessados na atenuação para o espaço livre. Agora queremos saber a frequência de operação, que é a nossa incógnita. Mais uma vez, colocamos a equação para o espaço livre, da forma positiva. Temos nossos dados que nós estamos trabalhando. O que queremos calcular é a frequência. Mais uma vez, substituímos a equação, colocamos a frequência em evidência e obtemos que a frequência é 17,76975 GHz. Então, para esse enlace, nessa distância, para essa atenuação, a frequência na condição de espaço livre é de 17,76975 GHz. Não encontrou o mesmo resultado na máquina de calcular? Ou você entrou com algum dado errado, o que é muito provável, você foi vítima da mais traiçoeira armadilha da área técnica, a aproximação. Cuidado com as aproximações para você não fazer o erro cumulativo. Sempre, sempre e sempre confira os dados. Sempre, sempre. Cuidado com as aproximações. Ele está sempre aí rondando por perto. Vamos à nossa conclusão. O modelo de atenuação por propagação na condição de espaço livre, ou atenuação espaço livre, considera uma onda eletromagnética plana, propagando-se no espaço livre, ou vácuo perfeito. Como se percebe, é uma condição que, na prática, jamais é atingida em enlace sem fio, em ambientes reais no dia a dia da engenharia. Fenômenos extremamente comuns em enlace sem fio, perturbações extremamente comuns, como refração, difração, reflexão, ou mesmo atenuação por obstáculos, não são considerados neste modelo. Também são deixadas de lado todas as atenuações de percurso devido a obstáculos naturais
ou não naturais. Chuva e outros meteoros, fatores importantíssimos de atenuação em frequência de UHF acima, também não são considerados no modelo espaço livre. Despolarização e desalinhamento de antenas também ficam de fora. Mas afinal, por que se estuda atenuação para o espaço livre se não se usa para nada? Quem disse que não usa? Imagine uma prova olímpica, salto altura, por exemplo. Em todo mundo é estabelecida uma altura mínima do sarrafo, é o índice olímpico. Se alguém não alcança aquela marca, está simplesmente eliminado das classificatórias. Aquele é o patamar mínimo. Ninguém vai competir se mal e mal atinge o patamar mínimo. Sim, pode até competir, vale o esforço e experiência. O importante é competir, mas vai voltar sem medalha. Assim é o valor da atenuação para o espaço livre em um determinado enlace. É muito provável, mesmo quase certo, que a atenuação real vai superar aquele valor. Mas você, como técnico engenheiro, já tem uma boa ideia do problema que vai enfrentar. Qualquer outra perturbação, em princípio, vai acrescer a atenuação ao valor obtido na condição de espaço livre. Mas essa é a importância, uma referência à altura mínima do sarrafo. Se você tiver maior interesse nesse assunto, uma referência é o livro Medidas em Telecomunicações Eletrônica, publicado pela editora Senac, Rio de Janeiro. Este livro aborda o DB e unidades derivadas com aplicações e exercícios resolvidos em telecomunicações e eletrônica. O que vimos neste vídeo? O modelo de propagação ou de atenuação por propagação na condição de espaço livre. Aproveite, deixe seu like, fortaleça o canal e ajude a difundir o conhecimento em nosso próprio idioma. O que nós vamos ver no próximo vídeo? O modelo de atenuação por propagação na condição de espaço livre e cálculo de área de cobertura de enlace sem fio. Aqui no canal você encontra mais de uma centena de vídeos sobre eletromagnetismo aplicado, propagação e antenas, sistemas de telecomunicações, medidas em telecomunicações e eletrônica aplicada. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, inscreva-se, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até!